Carta de Paulo aos Romanos, ou à Igreja de Roma. Quero ler com os irmãos capítulo 12, versículo 1. Apenas 3 versículos. Tá certo? Para a nossa meditação nessa tarde. Posso ler? Diz assim o texto sagrado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Forte esse texto. Vocês creem nesta palavra porque eu creio. Se você crê, por gentileza, desocupe vossas mãos e vamos dar nesta tarde a maior e a melhor salva de palmas. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito e amado e poderoso. Vamos aqui nesta tarde para te louvar, te exaltar e te engrandecer. Usa-me nesta tarde como instrumento, como ferramenta. Fala através de mim para os teus filhos, que ouvirá também pela internet, Facebook, redes sociais. Essa mensagem entra nos corações e faça mudança. Crie algo novo em cada coração. Pai querido, Deus amado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o nosso Deus também. Me usa como instrumento do Senhor, como canal de bênção. Usa a boca do mensageiro e o lábio do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produz resultado do qual foi enviada e mandada em nome de Jesus, que assim seja. Glória a Deus. Para começar a ministrar essa mensagem, eu quero trazer as suas memórias ao teu coração. Quem é apóstolo Paulo e quem foi apóstolo Paulo? Um homem escolhido, separado, eleito. Outrora perseguia a igreja, mandava aprisionar, bater os cristãos. Inclusive o diácono Estevão foi morto diante dele. Tamanha barbaridade. Na mente do apóstolo Paulo, ele estava certo. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem pessoas que, dependendo da sua religião, a sua fé, aonde foi criado, que parece real. Examinar as escrituras verdadeiramente, para entender um pouco mais. Esvaziar de si mesmo. Esvaziar de si mesmo. Para compreender as coisas espirituais, temos que ser espiritual. Temos que largar o nosso eu, a nossa arrogância, o nosso ensinamento e descer, aprofundar, deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, na nossa mente, nos revelar o grande e poderoso. O Senhor Jesus, quando esteve na terra aí, encontrou com, ou seja, Nicodemos foi ter com ele, membro do Sinédrio, homem de respeito. Ele viu em Jesus algo muito grande e poderoso. Ele sentiu o desejo de aprofundar mais. Está registrado, João, capítulo 3, um homem de peso, um fariseu. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele já via em Jesus Cristo o poder de Deus, a presença do Altíssimo. O que Cristo fazia, algo maravilhoso, estupendo, grandioso.
milagres miraculosos, não era normal. Tem que ser da parte de Deus. Engraçado que hoje ainda algumas pessoas insistem em atribuir milagre a um ídolo, outras pessoas que nasceram, que viveram, que passaram por essa vida, atribuir milagres. Só Deus pode fazer milagre. Só Cristo fez milagres. E nós também fazemos milagres, né? Curamos, profetizamos através de Cristo, para Cristo, porque a glória dele, é ele que faz. Por isso Deus tem dado homens dons espirituais para revelação, visão, discernimento e muito mais. Mas vamos lá. Esse homem fariseu ensinava em Israel, mestre em Israel, mas não entendia o processo da salvação. Muitos ensinam, tem milhares de líderes na igreja, dirigente de igreja, em várias religiões, mas não entendeu ainda quem é ele e quem é Cristo, e quem é o nosso Deus. Não entendeu ainda que Cristo é o maior dos profetas, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que toda honra, toda glória é dada a ele. Só tem um mediador entre Deus e o homem. Ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu, Jesus. Já existia antes da fundação do mundo. Versículo 3. E respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode entender ou ver o reino de Deus. Por isso a mensagem nos cabe também. Eu preciso, vocês precisam, nós precisamos, o Brasil precisa, o mundo precisa nascer de novo. Aí está a pergunta de muitos, igual a de Nicodemos. E disse Nicodemos, como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Uma pergunta. Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondendo, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como questionar com Cristo? Como questionar a fala de Cristo? Nascer de novo. O novo nascimento da água e do Espírito. Descer as águas batismais. Nascer de novo. E tornar um servo de Deus, um filho de Deus. Ou seja, eu preciso cumprir a vontade, o requisito do meu Senhor. Está aqui escrito. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento. E a pergunta que fica é essa, para mim e para vocês, para todos os ouvintes da internet, que esperam que ouvirão essa mensagem. Você tem nascido de novo? Você tem buscado de Deus um novo nascimento? Um comportamento diferente? Se não está, precisa. Se está, continua. Outro dia eu pregava uma mensagem sobre as bem-aventuranças. Ali é o reino de Deus. Se eu quero colher, eu preciso plantar. Primeiro parte de mim. A gente sempre espera que outros façam por nós. Mas na verdade, nós que nascemos de novo, temos que promover, temos que fazer, temos que mostrar isso na prática. Por que alguns aceitam Cristo, mas não aceitam a igreja? Porque a igreja tem que ser um referencial e não está sendo. Ela tem que ser Cristo na terra, ou o pequeno Cristo, ou o discípulo de Cristo. Mas as pessoas querem ver em nós, a igreja, Cristo. E às vezes, nós, povo de Deus, deixamos a desejar. Jesus respondeu, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se eu quero ser participante, entrar no reino de Deus, eu preciso, primeiro para mim, viver, agradar a Deus, viver o novo nascimento da água e do Espírito, pedir o Espírito Santo que me ensina, que me instrui, que me mostra onde preciso melhorar, o que eu tenho que fazer e ser flexível ao tratamento de Deus, ao cuidado de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura não pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito isso? Necessário vos nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como se pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestial? Ora, ninguém subiu no céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Muito forte isso. Então, nesse texto, vocês compreender, o apóstolo Paulo, outrora perseguia a igreja, se tornou um dos maiores referencial de Cristo na terra. O homem verdadeiramente viveu o evangelho na sua íntegra, na sua totalidade. Por isso ele estava desconfortável, estava preocupado e nos disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nesse mundo, está feliz com ele? O que está acontecendo aos seus olhos? Porque você é uma testemunha ocular. Você tem visto, presenciado, participado das coisas. Está como você quer? Está de acordo com a vontade de Deus? E qual é o nosso papel? Qual a nossa missão? Qual o nosso trabalho? É transmitir ao povo caído, perdido, sem direção, tateando o caminho certo. E o caminho, nós já sabemos de cor e salteado. Todas as religiões já ouviram esse versículo registrado, João 14,6, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe verdade sem Cristo. Não existe caminho sem a presença de Cristo. Não existe vida longe de Cristo. O homem insiste, o homem tenta, com recursos humanos, com sabedoria humana, estratégias humanas, mas lá na frente dá com os burros na água. Infelizmente, cai, frustra, porque não quer ser dependente, não quer esperar em Deus. Por isso, Isaías, no Salmo, Isaías 64, 4 fala: desde a antiguidade não se ouviu e nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aonde está a tua esperança? Aonde está a minha esperança? Porque o apóstolo Paulo, quando entendeu isso, antes era Saulo, depois do encontro com o Senhor, ele nunca mais foi o mesmo. Assim também tem que ser conosco. Depois que encontramos Jesus, jamais a nossa vida pode ser a mesma. É antes e depois. Porque não tem como viver uma vida de qualquer jeito, sabendo que eu tenho regras, deveres, obrigações, conhecimento, ordenância do Senhor e promessa do futuro. No livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, lá é bem claro: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passado, presente, futuro. Ele operou no passado, continua operando até hoje. Agora tem os incrédulos, os céticos, os religiosos que não acreditam. Fala que o milagre já cessou, mas aquele que crê verá a glória de Deus. Eu sou ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor não mudou, quem muda é o homem. O Senhor não tem variações, ele não oscila, ele é perfeito, perfeitamente para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez, ele faz e fará ainda, porque é promessa dele, é atributo dele: ajudar, socorrer, abençoar, libertar, transformar, batizar e levar para as mansões celestiais. É promessa dele. O apóstolo Paulo era um que entendeu a fé, ele entendeu o poder do nosso Deus, ele entendeu a autoridade que tem o nosso Deus,
Ele não se envergonhava. Por que não se envergonhar? Muitos escandalizaram depois que Cristo foi para a cruz. Muitos fugiram, deixaram sozinho ali praticamente, com pouco discípulo ao redor dele. Tiveram medo de anunciar a Cristo. Escandalizaram. Pois assim, se tocou no nosso mestre, feriu o nosso mestre, o que fará com nós? Então muitos escandalizaram, fugiram, com medo, achou que Cristo ia dar um jeito em Israel. Ele não veio para isso. Ele veio para mudar o nosso coração, a nossa mente, para um caminho reto, seguro, fiel, que é a tua presença, para andarmos dentro da tua vontade, como diz o salmista. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos, Senhor, e andam na sua lei. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o apóstolo Paulo sabia que era isso. Quando ele entendeu o poder do evangelho, ele entendeu a sua missão. Olha o que ele fala, Romanos no capítulo 1, no versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todo aquele que crê. Por isso, para alcançarmos as dádivas, as vitórias, a bênção, as autoridades, precisamos crer, acreditar piamente no soberano e na sua palavra. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O que nos faz de pé, nos faz acreditar em algo grande e poderoso, nas mansões celestiais, é a fé. Vamos viver da fé, porque as propostas virão, as oportunidades virão para nos tirar do caminho, nos tirar da direção, nos tirar da presença de Deus. As oportunidades, os pratos, para você abandonar a fé, desistir, fugir, ser negligente. Mas nesta tarde eu vos digo, vale a pena ser fiel. Vale a pena acreditar, vale a pena esperar, porque as mansões celestiais nos aguardam, porque Ele é fiel, Ele nos prometeu que nos daria as bênçãos e a vitória. O apóstolo Paulo também escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele fala algo muito grande e poderoso. Ele nos dará muito mais que nós pensamos ou imaginamos. Você que tem sonhos, tem objetivos, tem projetos, Deus trará a existência no tempo certo, na hora certa, se for necessário. Ele cumpre os nossos projetos por amor a nós. Vamos comigo lá? Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu vou ler. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso, teu Deus é poderoso, Ele é forte, Ele é grande, é o Criador. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha só, igreja, povo escolhido, estamos servindo não a entidade, falsos, coisas absurdas, mas um Deus poderoso, criador, tremendo, que faz maravilhas. Ficaria horas pregando os feitos desse Deus. Lucas no capítulo 1, 37 ele fala: para Deus nada é impossível. Vamos pegar a história passada que tem feito para a humanidade, libertou, perdoou o pecado da humanidade, libertou com mão forte do maior império da época, do Egito, os teus filhos, o teu povo, libertou com mão forte, usando um homem, até com dificuldade na fala, Moisés, que representava o tipo de Cristo, libertou aquele povo das mãos de Faraó, um rei ímpio, cruel, covarde.
e depois exterminou aquele exército todo para cumprir a profecia, para cumprir a palavra de Deus. Mais adiante, um mar vermelho, gigantesco, impossível passar. Ele abriu o mar vermelho e os teus filhos passou em terra seca. Para Deus nada é impossível. Sabe que o teu problema, o teu caso, tem solução. Se tu creres, verás a glória de Deus. Depois prometeu aos seus filhos a terra boa, que mana leite e mel. Mas havia vários obstáculos pela frente, inimigos. Ele derrotava todos. Ele deu Jericó na mão dos filhos de Israel. Mas havia uma muralha gigantesca. Muros largos, que passava até carruagem nos muros. Mas quando Deus faz, quando Ele fala, ninguém pode impedir a tua voz poderosa. Ele disse, rodeai Jericó, rodeai, e depois troca os instrumentos. Quando fizeram isso, aquelas muralhas impossível caíram. Hoje sim, tem dinamite, tem bomba, mas antes não. Foi o poder do nosso Deus. As muralhas caíram, o povo entrou e alcançou. Mais adiante, um gigante chamado Golias, que afrontava os filhos de Israel. Tem homem não que possa lutar contra mim, para me derrotar? Ninguém fazia isso, porque era um gigante muito forte. Mas pegou a criancinha, um jovem, um mancebo, desafiou aquele gigante e o destruiu, cortou sua cabeça. Não ele, mas o poder que estava nele, do nosso Deus. Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Quando eu falo isso nesta tarde, eu falo diante do teu problema, dos meus problemas. Que o nosso Deus é maior do que estamos passando. O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer um nesta terra. Então a vitória é nossa, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Paulo tinha um grande desafio pela frente. A idolatria estava predominando em Roma, a depravação dos gentios, uma mistura, muito engano, muita coisa, pessoas deixando a fé, virando apóstata. Mas como o apóstolo Paulo tinha uma missão extraordinária, maravilhosa, linda, de anunciar Cristo ao mundo, um mundo caído, caótico, à beira do abismo, da destruição, miserável. É uma grande missão para nós. Por isso, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É uma ordem, não é um pedido, está no imperativo. Devemos ir, precisamos ir, executar a vontade do nosso Senhor. Eu quero que os irmãos, 1 Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, estende-se claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que fique inexcusável. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Olha só, tendo conhecido a Deus, as coisas espirituais, tendo acesso, igual hoje, por exemplo, é ensinado, só Cristo pode salvar. Estão comendo outras comidas estranhas, outros deuses, desfazendo da verdadeira palavra de Deus, criando outros caminhos que levam ao céu, desfazendo do caminho. A religião, ela cria um caminho para o céu e despreza o caminho que Deus nos deu. Assim estava o povo em Roma. Apóstolo Paulo tinha esse grande desafio, anunciar a palavra para Roma.
Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, desvaneceram seu coração insensato, obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se louco. Quando o homem se acha sábio e despreza as coisas espirituais, torna-se louco, um herege, um ignorante. Quantos estão estudando para ficar ignorante? A Bíblia nos fala, não sejais como o cavalo ou como uma mula, que não tem entendimento. Devemos buscar o entendimento para ser a pessoa saudável na fé. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, aves, quadrúpede e de réptil. Pelo que Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Ou seja, quem não quer mudança, Deus libera. Vai então, faça o que você quer fazer, mas espera que terá uma consequência. Tá certo? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo entre si as mesmas recompensas que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, relações extraconjugais, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mãe, nécio, infiéis, contratos sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Conhecendo a Deus, buscaram caminhos errados, caminhos tortuosos, perigosos. Por isso que o apóstolo Paulo estava orientando Romanos capítulo 18, Romanos capítulo 12, preparando o povo, a igreja, para o grande desafio. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos capítulo 8, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, temos que andar dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Nada pode nos condenar. Precisamos fugir dessas práticas do pecado, do mundo, verdadeiramente viver o Evangelho santo, puro, verdadeiro, para alcançar as mansões celestiais. Temos que pregar a santa palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13, fala assim, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos precisam invocar a Deus. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso a importância de pregar o evangelho. Então vivemos dias que ninguém quer pregar o evangelho mais. Se prega por causa de ganância, dinheiro, facilidade, holofote, fama, sucesso. Um evangelho centralizado, com a medida de cada igreja, cada membro, e todos saem satisfeitos. Não denuncia mais o pecado, a coisa errada, a apostasia, o engano, o erro, as facilidades. Evangelho que agrada A e B. Pregadores coach estão no holoforte, não querem os desafios de pregar a verdade. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Temos que pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Como Paulo disse para Timóteo, preparando seu filho Timóteo na fé, para o grande desafio que tinha por vir. Após Paulo ia morrer, ia partir,
Ele sabia da sua morte, mas está deixando um legado, o seu sucessor, para continuar esta grande obra. Vamos lá comigo lá? 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha só, terá um julgamento, teremos recompensa, galardão, e muito será sentenciado, porque o Senhor é fiel e justo, que pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Doutores, no engano. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, deixando de ouvir a palavra de Deus pura, verdadeira, genuína, para ouvir qualquer discurso, qualquer coisa que nos agrada, o nosso ouvido, o nosso eu, o nosso ego. Despreza as coisas espirituais, despreza a verdadeira palavra e vai alimentar de coisas fáceis que o homem gosta, e desviarão os ouvidos da verdade de Cristo, voltando às histórias, os contos, as fábulas. Não podemos esquecer, nós temos um adversário que trabalha para enganar, para destruir, para exterminar o povo de Deus. E se nós não vigiarmos, seremos envolvidos nessa bagunça. Mas graças a Deus estamos focados, estamos crendo nas sagradas letras das Escrituras, a palavra de Deus. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre a aflição, faz a obra do evangelista, cumpre o seu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que ia morrer. Paulo sentia isso, mas estava preocupado, como eu já disse, com quem iria continuar a obra. Tem que ser uma preocupação nossa também, com quem vai continuar essa obra. Pregue a verdade. Instes a tempo e fora do tempo. Para Deus serve para ensinar, instruir, corrigir e redarguir. Redarguir é replicar argumentos. O povo é cheio de argumentos, de desculpa, mas estamos preparados para isso, para combater qualquer heresia. Sempre com a Bíblia em mãos, sempre com a palavra de Deus, dando o aval final, porque ela é a palavra de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Glória a Deus por isso, aleluia. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia, glória a Deus, muito forte.